Mais de 50 cabeças de gado morreram depois que um raio atingiu uma fazenda localizada na localidade Lajinha, que fica na zona rural do município de Agricolândia, no Piauí, a cerca de 90 quilômetros ao sul de Teresina. O caso aconteceu durante uma chuva que atingiu a região essa semana. E para falar tecnicamente sobre essa questão e também sobre medidas preventivas que eventualmente podem ser adotadas nesses casos, eu convidei aqui para o estúdio, para uma conversa no estúdio do Expedição Agro, com o engenheiro eletricista Marcos Lira, professor da Universidade Federal do Estado do Piauí. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Sempre importante estar aqui discutindo essa tão importante temática. Pois é, um caso que chamou a atenção, inclusive, durante essa semana e que serve, inclusive, de alerta para os produtores rurais. Professor, uma ocorrência que atingiu 50 cabeças de gado, ou seja, causou prejuízo. A gente sabe que o Piauí, o Ceará, essa região aqui, esse entorno, Maranhão também, são estados em que há uma ocorrência muito forte de raios durante esse período chuvoso. E o que fazer? Que demandas, que atitudes podem ser adotadas para prevenir ou para remediar esse tipo de situação, professor? É importante que a gente diga que o Piauí está localizado nessa região da Chapada do Couriço. Sim. Então é uma região que naturalmente atrai uma incidência muito grande de descargas atmosféricas, os chamados raios. E o raio é aquela formação que eu tenho nas nuvens e a tendência natural é que ele descarregue no solo. O detalhe é que quando ele descarrega no solo, ele tem uma tendência de se irradiar ao longo desse solo numa distância de aproximadamente 20, 50 metros. Daí a razão pela qual, quando esse raio cai, e geralmente ela vai atingir o ponto mais alto de uma região, e no caso rural, geralmente o ponto mais alto é uma árvore, é uma palmeira. E quando esse raio cai, ela vai se dissipar, sua corrente vai se dissipar no solo, atingindo quem está sobre esse solo. Foi o que aconteceu com aquelas cabeças de gado. E claro, a gente tem medidas preventivas nessas situações. A primeira delas é que, naturalmente, o gado, quando começa a chover, ele vai tentar, em bando, se deslocar para debaixo de árvores ou se encostar nas cercas. E a cerca, pela estrutura metálica, ela atrai esses raios, pela própria estrutura metálica. Então, independentemente do tamanho da propriedade, é importante que a cada 100 metros eu faça um intercalamento do arame com material isolante, a cada 100 metros, porque aí você isola essa corrente do raio. Árvores, evitar o máximo... Uma aplicação feita direto na cerca? Direto na cerca. Que material é esse? E com material de baixo custo. O material isolante pode ser, por exemplo, uma borracha. Uma borracha é material isolante. Então, a cada 100 metros, ao invés de dar continuidade com o arame, você dá continuidade com o material isolante, que pode ser, por exemplo, a borracha. E sempre evitar ficar debaixo de árvore, porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que estamos protegidos debaixo das árvores. E não, uma árvore ali numa determinada área pode ser o ponto mais alto, e esse ponto mais alto certamente vai ser o ponto mais próximo de onde o raio está chegando, e certamente será atingido. O ponto mais alto. O ponto mais alto. O raio sempre vai procurar o ponto mais alto. Então, por exemplo, nesse caso que a gente citou, onde 50 cabeças de gado foram atingidas, se pessoas estivessem ali naquela mesma região em que os gados estavam, essas pessoas poderiam ter sido atingidas, fatalmente atingidas. Não tenho dúvida, as pessoas teriam sido atingidas, provavelmente teriam vindo a óbito, né, assim como os animais vieram, porque quando o raio descarrega através da árvore e irradia no solo, aí eu tenho, Marcos, por que não fica só restrito ao solo? Porque a própria terra se encarrega de dissipar essa corrente ali por 20, 30, 50 metros no entorno dessa árvore. Professor, o senhor citou aqui uma medida importante, mas além disso, por exemplo, seria interessante a instalação de torres para, por exemplo, colocar ali, instalar um para-raio ou outras medidas semelhantes podem ser adotadas também pelo produtor rural? Perfeito, pelo menos duas delas. Uma você citou, a questão dos para-raios. O para-raio ele vai ser colocado em uma edificação a fim de proteger essa edificação. Então, para aquelas fazendas, aquelas propriedades que existe a possibilidade de colocar esse gado embaixo de um galpão, é uma medida que também é bastante preventiva, porque debaixo do galpão esses animais estarão protegidos, desde que nesse galpão eu instale um sistema de para-raio. Porque a função do para-raio qual é? É receber naturalmente, ele foi construído para receber naturalmente essa descarga atmosférica, esse raio, e escoar essa energia, só que de maneira segura para a terra. Uma outra medida, se você me permite, é a instalação de sistemas de aterramento. O que é o sistema de aterramento? É eu forçar o escoamento da corrente de um raio para que ele vá para a terra naturalmente. Eu posso fazer isso na própria cerca. Eu posso fazer uma conexão através de cabos e fixar uma haste de terra, uma malha, você encontra no comércio essa malha, e a cada 50 metros, a cada 100 metros fazer
prender esse arame no cabo e fazer com que eu tenha um escoamento através de um sistema de aterramento. Todos esses sistemas são onerosos, ou seja, eles custam caro para a propriedade rural ou são acessíveis? Os preços são bastante acessíveis. Uma malha de terra, por exemplo, não sai por mais do que R$50. E eu costumo dizer o seguinte, com eletricidade, com energia, com descarga atmosférica, dificilmente a gente tem uma segunda chance. E a vida da gente não tem preço, que verdade. pague. Então, todo investimento que a gente puder fazer em sistemas de proteção, que faça essa mitigação e essa prevenção em termos de acidentes elétricos, é um investimento que vale a pena, porque a gente está protegendo vidas humanas e não humanas também. Perfeito, excelente colocação. Agora, ainda nesse sentido, é importante destacar também que o produtor, o proprietário rural que, por exemplo, está assistindo a essa entrevista, tem interesse, já que estamos num período de ocorrências de raios por conta das chuvas, que tem interesse em fazer esse investimento, é necessário também que ele tenha um acompanhamento especializado. Não dá para fazer também de qualquer jeito. Perfeito. É importante consultar ou um técnico da área de eletrotécnica ou um engenheiro eletricista, que são profissionais habilitados e qualificados para fazer um projeto que a gente chama de projeto de proteção contra descargas atmosféricas. Esses são os profissionais que vão fazer o projeto e o correto dimensionamento de hastes de terra, de sistemas de para-raio, de cabos e outros dispositivos de proteção necessários nessas instalações. Por que essa região ela é mais propensa para esse tipo de ocorrência, professor? A própria composição do solo, essa região de chapada, ela tem uma composição magnética que atrai os raios, A gente está numa região de chapada, diferentemente de outras regiões que têm outras formações de solo. Essa nossa região de Teresina, por exemplo, e o entorno de Teresina, sobretudo, que se encontra na Chapada do Corisco, é uma região rochosa que atrai naturalmente, por conta da sua composição química, atrai esses raios. O senhor é da academia, Universidade Federal do Piauí. Existem pesquisas nessa linha também que possam auxiliar o produtor, que possam dar mais informações também do ponto de vista com um olhar científico sobre a ótica da ciência? Sim, existem trabalhos na Universidade Federal do Piauí, no estado vizinho, aqui no Ceará, sistemas de monitoramento desses raios, por exemplo, porque você não tem como evitar, mas você tem como fazer a previsão de onde esses raios vão cair, você tem como quantificar, às vezes você se pergunta quantos raios caíram naquele intervalo de tempo, você tem como fazer essa quantificação, tem sistemas do próprio Instituto Nacional de Meteorologia capaz de fazer essa quantificação, e é claro, e os efeitos disso na vida das pessoas e na região onde a gente se encontra. O senhor trouxe uma informação importante, até porque hoje nós temos acesso à informação, muito acesso às informações, inclusive sobre as questões meteorológicas. Se vai chover, se não vai chover, a previsão para daqui a 5 dias, para daqui a 10 dias. Então, são informações valiosas para o produtor, para que ele fique ciente de possíveis riscos e possa, inclusive, adotar essas medidas que o senhor citou. Então, informação hoje não é o problema. Não é. E é um sistema de monitoramento que praticamente todos foram desenvolvidos dentro da academia, dentro das universidades, colocadas a serviço da meteorologia. Então, temos, como fazer essa estimativa da incidência de raios. Professor, existe uma adesão grande desse tipo de medida protetiva aqui em nossa região? Quando eu falo da região, me refiro ao Ceará, ao estado do Maranhão também, ou no conhecimento do senhor ainda o produtor ainda deixa a desejar nesse quesito, de proteger a sua propriedade nesses casos que estamos tratando aqui, que são as medidas para prevenir uma situação mais complexa em relação à queda de raio? Importante a sua pergunta, porque em geral nas grandes propriedades os donos se preocupam muito com a sede da fazenda, colocam o sistema de para-raio muitas vezes na sede da fazenda, colocam um sistema de proteção contra surtos atmosféricos, que são os próprios raios, para proteger a saída da fazenda, mas não protege, por exemplo, o rebanho. E é importante que medidas como essa que nós citamos aqui, como o aterramento, como o sistema de para-raio de galpões, possam ser implementadas também, assim você faz essa proteção sistêmica de toda a sua propriedade. Mas, de fato,
não há essa preocupação holística ampla ainda em relação ao todo. A preocupação é muito mais com a sede da propriedade da fazenda. É isso, exatamente. E é importante, essas medidas elas se tornam cada vez mais importantes porque hoje nós temos animais, por exemplo, que são muito valiosos para as propriedades. A gente tem animais geneticamente melhorados, principalmente o Piauí, o Ceará também e o Maranhão têm se destacado muito nos últimos tempos, por exemplo, com o melhoramento da raça Nelore e de outras raças bovinas, zebuínas. Então são animais valiosos. Além dessa ocorrência que foi registrada, que nós citamos aqui no começo da entrevista, do caso dos 50 animais que foram atingidos por um raio, nós tivemos também recentemente outras fazendas na mesma região que também sofreram com quedas de árvores, com ventos muito fortes e com raios também que caíram nos últimos dias, nas últimas semanas. Então, ou seja, estamos num período em que o cuidado de fato ele é essencial. Perfeito. Finalzinho de dezembro até mais ou menos os meados de maio é um período de incidência de chuvas e, consequentemente, de raios. Então, não dá para subestimar. Às vezes é aquela economia que a gente quer fazer na propriedade que não vale a pena, porque enquanto eu estou protegendo a minha propriedade ou o meu bem, eu estou evitando perdas econômicas e olhe lá se a gente não estiver protegendo também vidas humanas e não humanas. É isso, professor. Professor, existem lojas também que são especializadas nesse tipo de produto, porque no campo, né, são muito conhecidas as lojas de insumos, nesse sentido, de equipamentos que possam auxiliar o produtor a evitar essas perdas, no caso específico em que estamos tratando, há também a disponibilidade no mercado da região? Sim, geralmente são equipamentos que você vai encontrar em lojas de componentes de construção, lojas de material de construção. Em geral, todas as lojas têm essas componentes aí elétricas. Uhum. Professor, outras dicas que o senhor considera importante deixar aqui para o nosso telespectador do Expedição Agro? Estamos conversando nesse exato momento com produtores do Piauí, do estado do Ceará e do estado do Maranhão. É uma região que, inclusive, ao longo dos últimos 10 anos, avançou e muito. Uma parte, né, no agronegócio da agricultura, mas também uma outra parte significativa de investimentos na pecuária. Então, o que o senhor traz aqui hoje, na verdade, é uma prestação de serviço, porque além de todo o contexto que nós falamos, do contexto econômico, da proteção dos animais, tem toda uma cadeia de outros elementos que são protegidos aí quando a gente consegue resguardar melhor a fazenda, a propriedade rural, o rebanho do produtor. Então é uma série de elementos aí que a gente, na verdade, né, engloba com essas dicas. Eu quero agradecer a presença do senhor e se tiver outras dicas, pode ficar à vontade para destacar aqui no nosso programa. É importante deixar essa mensagem, né, Piauí, Ceará, Maranhão, em tempos de chuva, em tempos de... Às vezes a gente pensa que o raio incide só durante a chuva, quando na verdade não é. Às vezes a gente tem a incidência de raios naquele momento que antecede a chuva. Então nessas ocasiões é evitar ficar em regiões descampadas e ficar devidamente abrigado. Muito obrigado mais uma vez pelas informações aqui ao programa Expedição Agro. Eu que agradeço, estamos à disposição.